Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em decisão publicada nesta última sexta-feira, dia 25 de outubro, negou o pedido de liminar da Amobtec, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa a empresa como Buser e Flixbus, que buscava a abertura imediata do mercado de transporte rodoviário de passageiros, contrariando as regras estabelecidas pela NTT. A decisão, no entanto, não representava um aval à NTT, mas um adiamento da decisão final até que haja uma análise mais aprofundada da questão. A Amobtec defende a ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivos do novo marco regulatório, que se aplicam apenas a novas empresas, como o número máximo de ortogas, as janelas de entrada, o processo seletivo, o critério de escolha por maior lance e o sorteio de mercados. A associação pede que até que a norma seja ajustada, seja mantido o modelo de ortoga por autorização, que, segundo a Amobtec, elimina barreiras artificiais e promove a livre concorrência. O Tribunal de Justiça do DF reconhece a complexidade do tema e a necessidade de ponderar os impactos da abertura imediata do mercado, como pleiteado pela Amobtec. A resolução número 6.033 de 2023 da NTT, o novo marco regulatório do TRIP, define um procedimento específico para a concessão de novos mercados e o tribunal precisa avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade do pedido da associação em relação a essa resolução. Para que a decisão seja justa e equilibrada, o TJ do DF considera fundamental garantir o contraditório, ou seja, ouvir todos os lados envolvidos na questão e realizar uma instrução processual completa, colhendo todas as informações e provas necessárias. Somente após essa análise aprofundada, o tribunal poderá determinar se a abertura do mercado nos termos pretendidos pela Amobtec é viável ou se um procedimento alternativo precisa ser estruturado. A Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, poderá ser incluída no Convênio número 1 de 2024, que visa a organização, coordenação, operação e fiscalização, além de estudos de projetos para o desenvolvimento, manutenção e expansão do sistema metropolitano de transporte público de passageiros. A inclusão da Artesp se daria através de um termo aditivo e modificado, cuja minuta foi aprovada na reunião ordinária do Conselho Diretor da agência, realizada nesta última quinta-feira, dia 24 de outubro. A assinatura do documento agora está condicionada à análise da Secretaria de Parcerias e Investimentos. A análise da Secretaria visa verificar a inclusão da referência ao serviço de transporte coletivo intermunicipal, inclusive metropolitano, conforme parecer o CJ Artesp número 414/2024. A Artesp assumirá as funções da MTU, que gerencia os ônibus metropolitanos na Grande São Paulo e região de Campinas, no Litoral Norte, Vale do Paraíba, Baixada Santista e Sorocaba. No caso da transferência das atribuições da MTU para a Artesp, a transição será feita em até 180 dias, sendo 90 dias inicialmente e, se necessário, mais 90 dias. Funcionários da MTU, Metrô e CPTM poderão ser alocados para a nova Artesp. A Suzantur, transportadora turística Suzano Limitada, empresa com sede administrativa em Santo André, na BC Paulista, vai perder o direito à indenização ao desconto de 50% dos investimentos em forma do lance e a preferência do leilão nas linhas e marcas do Grupo Itapemirim, caso a venda ocorra depois do fim formal do contrato e não haja prorrogação determinada pela Justiça. É o que diz decisão do juiz Marcelo Estábel de Carvalho Ranon, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, esclarecendo pontos sobre o arrendamento das operações das linhas do Grupo Itapemirim, que ocorrem por meio do arrendamento judicial concedido à Suzantur. A decisão é trazida de forma exclusiva nesta última terça-feira, dia 29 de outubro. De acordo com documentos da NTT, apresentados no processo pela administradora judicial SSM Partners, a autorização de operação é de 27 de fevereiro de 2023, ou seja,
O arrendamento de até 2 anos vai mesmo até o dia 27 de fevereiro de 2025, conforme havia determinado o juiz. No entendimento do magistrado quanto à perda de direitos caso o leilão ocorra após a data do fim do contrato, a razão é simples. Uma vez terminado o contrato, não há de se falar da eficácia de suas cláusulas. Quanto ao item manutenção da operação, deve fazer constar do edital que a rescisão e indenizações previstas na cláusula 6 do contrato de arrendamento e seus subitens somente serão devidas se a arrematação e emissão na posse de arrematante ocorrer antes do fim do prazo de vigência contratual, uma vez vencido o prazo de vigência do contrato, sem nova prorrogação, os benefícios previstos para mitigação de eventuais prejuízos pela rescisão contratual, mas não subsistem. Esgotado o objeto do contrato, há mero encerramento natural do vínculo obrigacional, sem qualquer direito indenizatório a qualquer das partes. Ressalta-se que a contratação foi realizada de forma emergencial e a título precário, o que era de conhecimento de arrendatária. Assim, ocorrendo a arrematação e a emissão na posse da operação após o encerramento da vigência do contrato de arrendamento, não há falar em indenização pelos investimentos comprovadamente realizados ao longo do período de arrendamento. Tampouco o direito de uso no lance, o valor corresponde a 50% da quantia agregada à operação. Isso deve constar expressamente do edital. Ainda de acordo com a decisão, a Suzantur estaria se beneficiando indevidamente com cláusula de direito de preferência na arrematação, pelo mesmo valor e condições do lance vencedor do leilão. O magistrado ainda considerou inadequado o pedido da Suzantur em apresentar os valores somente no dia da primeira praça do leilão. Na mesma decisão, o juiz Marcelo Estabel de Carvalho Ranon, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do TJSP, determinou que a Suzantur apresente, no início de novembro de 2024, a relação de todos os investimentos realizados até o dia 30 de setembro de 2024. A decisão é de 18 de outubro e determina que a relação seja disponibilizada em 20 dias. Porém, a Suzantur recorreu a esta decisão. Segundo a empresa de ônibus de Santo André, o contrato assinado não prevê que o desconto de 50% no valor dos lances com base nos investimentos realizados e a preferência no leilão perdem a eficácia com o fim do prazo de arrendamento. Portanto, a determinação de que a Suzantur perderia esses direitos é em sua própria visão indevida. A empresa de ônibus de Santo André ainda aponta que, passados 26 meses sem alterações no contrato, já houve preclusão para contestar e mudar o arrendamento, ou seja, já passou o prazo para qualquer modificação. A Suzantur ainda insiste em apresentar laudos de investimentos no dia da primeira data de leilão, alegando que este tipo de investimento é dinâmico e entre novembro de 2024 e a data do leilão poderia haver defasagem de valores. A Suzantur também contestou o entendimento de que estaria se beneficiando indevidamente com a cláusula de direito de preferência na arrematação, pelo mesmo valor e condições no lance vencedor. Para a empresa de Santo André, existem jurisprudências que mostram que os que realizaram investimentos que maximizaram os valores de bens e serviços a serem leiloados devem ser recompensados. Isso pois, nos itens 8 a 10 daquela manifestação, a arrendatária demonstrou que, já há muito tempo, a doutrina e a jurisprudência admitem que aqueles que tenham feito significativos investimentos na avaliação ou com maior razão na maximização do bem que será leiloado obtenham prerrogativas como EG de equiparação ou superação do preço de arrendamento, que o edital exija que os potenciais licitantes comprovem de maneira idônea a sua capacidade técnica e econômica de honrar a arrematação e a recuperação do ativo, que o edital possa impor restrições para evitar flagrantes ilegalidades, como eventual concentração indevida de mercados, formação de monopólios prejudiciais à economia e etc. A Justiça vai analisar as contestações feitas pela Suzantur. Em agosto de 2023, a chamada UP Operação do Grupo Itapemirim foi avaliado em R$ 97,2 milhões.
A CETAP Avaliação Patrimonial, empresa independente que fez o levantamento na relação dos bens, identificou os seguintes itens: os ativos operacionais do Grupo Itapemirim, remanescentes após o decreto de falência que foram contemplados no presente laudo estão descritos a seguir: 125 linhas registradas na NTT conforme mostrado no anexo 13, 39 guichês rodoviários conforme mostrado no anexo 14, 32 ônibus conforme mostrado no anexo 15 e 2 marcas Itapemirim registrados no INIP de número 0060684421 e 007538197. Para restabelecer a operação desses ativos aos níveis já executados pelo Grupo Itapemirim, será necessário realizar a compra de uma frota de ônibus. Para fins dessa avaliação, projetamos a compra dos ônibus necessários para restabelecer a operação desses ativos, ao mesmo nível da atividade exercida pelo Grupo da Itapemirim em 2019, diz o parecer. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Na manhã deste domingo, dia 27, imagens divulgadas nas redes sociais mostram um incêndio que teria atingido a garagem da empresa Urban em Anápolis, em Goiás, e consumido ao menos 2 ônibus que estavam estacionados no local. A garagem fica localizada na Avenida Brasil Norte, número 1655, no bairro Boa Vista, na zona leste do município goiano. Vídeos publicados no Instagram mostram um dos coletivos totalmente destruído. Não há informações sobre feridos. Ônibus do Transporte Público Municipal de São Paulo foram atacados e depredados na manhã desta segunda-feira, dia 28. Segundo informações recebidas, um coletivo foi atacado por um homem armado com uma faca e, em seguida, outros 4 veículos foram apedrejados. Segundo a SP Trans, gerenciadora das linhas municipais de ônibus, o primeiro veículo abordado tinha prefixo 11859 e operava a linha 874P42 Brasilândia, Vila Olímpica, da Santa Brígida. A abordagem aconteceu às 7h40 da manhã na ponte do Piqueri, na Avenida Hermano Marchetti, na Lapa. Ainda de acordo com a empresa, outros 4 veículos foram depredados com pedras durante a ação. Eles não tiveram os prefixos ou linhas confirmados pela empresa. Até o momento, não há informação sobre feridos no caso. A SP Trans informou que está apurando o caso. Na tarde do último domingo, dia 27, um tiro de arma de fogo acertou uma janela de um ônibus da aviação 1001 e os estilhaços atingiram uma passageira de 26 anos que sofreu um pequeno corte na cabeça. O caso ocorreu no quilômetro 325 da rodovia Presidente Dutra, no entorno do bairro Nova Conquista, em Itatiaia, no Rio de Janeiro. O coletivo realizava uma viagem de Cabo Frio para São Paulo. O motorista encostou em um posto de barreira fiscal e a vítima foi atendida por uma equipe médica da concessionária CCR Rio-São Paulo, após acionamento da PRF. Para registrar a ocorrência, o condutor do ônibus juntamente com a passageira seguiram para a 99ª DP. Na manhã deste sábado, dia 26 de outubro, ao menos 3 ônibus da empresa Transtup foram destruídos em um incêndio no pátio da antiga aviação Tinquidera, localizada na rua Coldelaria de Tindiquera, no bairro Sabiá, em Araucária, no Paraná. O fogo teria iniciado em um micro-ônibus ao lado dos veículos citados. Sites locais relataram que os coletivos teriam sido utilizados na noite anterior e estão estacionados no pátio. As chamas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros e a ocorrência também foi atendida pela Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito do município. Um ônibus da Rio Grandense teve um princípio de incêndio na manhã desta terça-feira, dia 29 de outubro, enquanto realizava uma viagem entre a Praia da Pipa, em Tibaú do Sul e Natal, ambas no Rio Grande do Norte. O caso aconteceu na rodovia BR-101, minutos após a viagem começar, às 6 horas da manhã. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. Segundo o diretor da Associação das Empresas de Transporte Intermunicipais de Passageiros, Wellington Oliveira, o incêndio começou após um passageiro acender um cigarro no interior do veículo. O fogo atingiu 2 poltronas, mas foi contido. O perfil Tibaú Notícias Pipa divulgou registros da ocorrência.
Um ônibus do transporte público de Salvador, na Bahia, pegou fogo depois de ter sofrido uma pane elétrica na noite desta segunda-feira. A informação foi confirmada pela Secretaria de Mobilidade. Segundo as autoridades, o veículo operava a linha 1612 Vista Alegre-Paripê rodoviária, quando sofreu com a falha elétrica já no final da linha. O veículo foi destruído devido às chamas. Apesar do susto, não houve feridos. As causas da pane elétrica ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. Um caminhão-guincho foi acionado para realizar a remoção do coletivo. Mesmo com o veículo destruído, o atendimento não foi suspenso na região. Na manhã deste sábado, dia 26, por volta de 9h20 da manhã, um grave acidente entre um ônibus Marco Polo Vorale W9C e um caminhão deixou ao menos 2 pessoas feridas na rodovia MT-140, próximo ao município de Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso. Sites locais relataram que chovia no momento do acidente, mas não detalhes sobre a dinâmica da colisão. Agentes do Pronto Atendimento Municipal de Santa Rita do Trivelato e da Polícia Militar atenderam a ocorrência. As vítimas citadas foram os próprios condutores dos veículos. O motorista do caminhão teria sofrido escoriações e fraturas no rosto e na cabeça. Um tombamento de ônibus em Itaquaquecetuba, em São Paulo, na estrada do Pinheiro Novo, deixou uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, dia 29 de outubro. Segundo informações preliminares, um homem de aproximadamente 40 anos teria ficado ferido. O veículo que integra a frota municipal estaria vazio no momento do acidente, somente com o motorista ao volante. O Corpo de Bombeiros, que integra a frota municipal, estaria vazio no momento do acidente, somente com o motorista ao volante. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Suzano. Imagens obtidas mostram o exato momento em que um micro-ônibus bateu na traseira de um ônibus no quilômetro 222 da rodovia Presidente Dutra, no Jardim Santa Francisca, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu às 6h55 da tarde, nesta quinta-feira, dia 24 de outubro, e deixou ao menos 40 feridos, sendo 3 em estado grave e 3 em estado gravíssimo. Pelo vídeo é possível ver que o ônibus da empresa Aviação Vila Galvão, que faz a linha em Guarulhos, passa do ponto, mas para em seguida. Logo atrás, o micro-ônibus da cooperativa de transporte, que também faz a linha municipal em Guarulhos, passa também direto pelo ponto e atinge a traseira do coletivo de maior porte, que é projetado para frente. O ônibus é Mercedes-Benz e era conduzido pelo motorista Francisco Edgelson de Oliveira. Já o micro-ônibus é um Volkswagen modelo na série U, que era conduzido por Edson José dos Santos. O motorista do ônibus foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool no organismo. O motorista do micro-ônibus se feriu e foi hospitalizado. De acordo com o boletim de ocorrência, ele não pôde ser submetido ao bafômetro pelo estado de saúde, mas não apresentava sinais de embriaguez. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus urbano em Juiz de Fora, em Minas Gerais, deixou um morto na noite deste domingo, dia 27 de outubro. O caso aconteceu na Avenida Juiz de Fora, no bairro Grama. Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro seguia na avenida quando bateu de frente com um ônibus do transporte público da cidade, que operava a linha 102 Grama via Garganta do Dilermando, que vinha no sentido oposto. O carro rodou e saiu da avenida. O motorista acabou morrendo no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não é possível determinar as causas do acidente. O consórcio Via JF, que opera o serviço no município, informou que ninguém estava no ônibus que ficou ferido e que não há informações sobre a quantidade de passageiros no coletivo. Na madrugada desta quinta-feira, dia 24 de outubro, um ônibus desgovernado colidiu em uma residência localizada na Avenida José Rabelo Portela, em Várzea Grande, por volta das 4 da manhã. O acidente comprometeu a estrutura de 3 casas e danificou 2 veículos que estavam na garagem da residência principal. O ônibus, que transportava funcionários, perdeu o controle do veículo. Não houve vítimas graves. No entanto, os moradores das casas afetadas foram levados à UPA para avaliação médica preventiva. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, juntamente com a polícia científica, que realizará a perícia no local para identificar as causas do acidente. A estrutura das casas atingidas foi comprometida, especialmente em uma das residências, onde a coluna de sustentação e o telhado sofreram danos severos. Por segurança, cerca de 10 moradores das 3 residências atingidas foram evacuados.
A Rodotas, empresa de transporte rodoviário de passageiros com sede em Goiânia, acaba de ampliar sua frota com um novo modelo que promete elevar a experiência de viagem. Os recém-adquiridos Marco Polo Paradiso Neo G7 alia conforto, tecnologia, acessibilidade, oferecendo poltronas leito e leito-cama, atendendo às demandas de um público que busca a maior comodidade nas longas jornadas entre Goiânia e São Paulo, rota em que o veículo será utilizado. Foram adquiridas 2 unidades do veículo. Os novos ônibus disponibilizam um total de 35 poltronas, distribuídas em 2 níveis que priorizam o bem-estar dos passageiros. No piso superior, 23 poltronas leito-cama garantem conforto extra, com características que incluem tomadas USB, cortinas de privacidade, porta-copos, cintos de segurança, descanso para pés e pernas e suporte para bolsas. No piso inferior, 12 poltronas leito complementam o ambiente com as mesmas funcionalidades, oferecendo uma opção confortável para quem busca um ambiente sofisticado, mas com custo um pouco mais acessível. Um dos detalhes dos novos Marco Polo Paradiso Neo G7 da Rodotas é o sistema de ar-condicionado da marca Valeo, que permite que os passageiros regulem a temperatura individualmente por meio de dutos direcionais. A configuração interna inclui luzes de leitura direcionais e janelas panorâmicas com vidros colados, oferecendo uma vista privilegiada e cortinas para maior privacidade. Além disso, há porta-pacotes de fácil acesso e uma parede de separação com a porta, proporcionando uma experiência de viagem mais reservada e tranquila. Para a maior comodidade dos viajantes, os ônibus contam com um banheiro no piso inferior, bagageiro amplo, geladeira para bebidas e snacks, iluminação interna em LED e tomadas elétricas de 110 volts. O itinerário eletrônico na cor branca também facilita a identificação do destino e a organização dos passageiros. A segurança também é uma prioridade da Rodotas. Os veículos são equipados com saídas de emergência em diferentes pontos das janelas e alçapões no teto. Outro detalhe importante é o sensor e a câmera de ré, que, aliados à câmera de monitoramento no interior, ajudam a garantir uma viagem mais segura e monitorada. A Rodotas destaca-se ainda pelo compromisso com a acessibilidade. Os novos ônibus Paradiso Neo G7 estão equipados com um dispositivo de poltrona móvel da marca Orthobras que facilita o embarque e desembarque de pessoas com mobilidade reduzida. Essa característica é uma iniciativa importante, já que garante inclusão e autonomia para passageiros que necessitam de apoio especial. Além das inovações internas, os veículos trazem o chassi Volvo B450R, conhecido por seu desenvolvimento e confiabilidade. Equipados com motor D11C450, o chassi oferece uma potência de 453 HP, de 338 kW e torque máximo de 2.190 Nm, proporcionando uma viagem estável e segura em diferentes tipos de terreno. Este modelo de chassi é recorrido por sua robustez e eficiência em consumo de combustível, sendo ideal para trajetos de longa distância como Goiânia a São Paulo. Além das inovações internas, os veículos trazem, com a introdução desses novos ônibus em sua frota, a Rodotas reforça seu compromisso com o aprimoramento contínuo dos serviços oferecidos aos passageiros. O objetivo da empresa é proporcionar uma experiência diferenciada que alia conforto, segurança e acessibilidade em todos os aspectos do trajeto. A inclusão das poltronas leito-cama e leito em um mesmo veículo é uma resposta direta ao desejo de muitos viajantes que buscam praticidade e bem-estar. Esse investimento em qualidade se alinha à estratégia da Rodotas de manter-se atualizada e atenta às novas demandas dos clientes, seja na segurança dos sistemas ou na integração de tecnologias avançadas, como nas câmeras de monitoramento e o sensor de ré, que aumentam a segurança a bordo. A Catedral, a Candango Transportes e Turismo, foi condenada a pagar R$6 mil de indenização a uma passageira por danos morais pelo fato de o ônibus estar infestado de baratas. A decisão é de sexta vara do Juízo Especial Civil de Brasília e foi divulgado pela assessoria do tribunal nesta quinta-feira, dia 2 de outubro. Cabe recurso e, segundo o processo, os passageiros foram submetidos à presença dos insetos por cerca de 15 horas de viagem. A usuária conta que adquiriu passagem para viajar de Brasília a Corrente, no Piauí, no dia 24 de maio de 2023.
O assento era na classe executiva na parte superior do ônibus. Ao perceber a infestação de baratas no local, solicitou ao motorista mudança de assento. A usuária foi atendida e realocada para a classe leito, na parte inferior do veículo. No entanto, segundo a decisão, o problema persistiu, o que a obrigou a conviver com os insetos durante toda a viagem. Em sua defesa, a catedral alegou que não havia comprovação de infestação e que sua frota é devidamente higienizada. A defesa da empresa de ônibus afirmou que, ainda que passageiros podem transportar insetos inadvertidamente em bolsas com alimentos e que os fatos não caracterizariam dano moral, sendo apenas um mero aborrecimento. Entretanto, de acordo com a comunicação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o juiz analisou os vídeos apresentados pela passageira que mostrava claramente a presença de diversas baratas em várias partes do ônibus, inclusive no assento, piso, lateral e tetos próximos ao lugar ocupado por ela. O magistrado na decisão ressaltou que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços. A condenação de R$6.000 foi estipulada pela Justiça como forma de compensar prejuízo e desmotivar conduta semelhante no futuro. A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizará uma audiência pública na próxima quarta-feira, dia 30 de outubro, às 3 da tarde, para discutir a implementação da tarifa zero no transporte público da cidade. A promovida pela Câmara contará com a participação da administração municipal, especialistas no tema e a comunidade em geral. E para finalizar, uma última notícia. No próximo dia 23 de novembro, em Barueri, em São Paulo, será palco da 20ª edição do Bus Brasil Fest, um evento que celebrará a evolução do transporte coletivo no Brasil. Entre os participantes desta edição está Jonas Lisiak, empresário da Ametista Tour, que percorrerá mais de 900 quilômetros de Sarandi, no Rio Grande do Sul, até Barueri, a bordo de um Marco Polo II, modelo clássico de 1974. Jonas participa com seu Marco Polo II, um Mercedes-Benz OF 1113 que remonta à geração 2 da fabricante. Ao mesmo tempo, os visitantes poderão conhecer as últimas conquistas tecnológicas do setor com modelos projetados para 2025. A Marco Polo, patrocinadora oficial do evento, que comemora 75 anos de história em 2024, apresentará veículos de diferentes épocas, do Marco Polo 2 até a geração moderna 8. A marca convida o público a explorar sua trajetória de liderança no design e na segurança de ônibus. Este ano, o evento presta homenagem a Nenê Constantino, figura icônica do transporte brasileiro. Constantino, que começou sua carreira com um simples caminhão, construiu um império que inclui empresas de ônibus, além de operações ferroviárias e aéreas. Lisiak iniciou sua carreira em 1985 como cobrador na Transporte Coletivo Serena, em Ametista do Sul, no Rio Grande do Sul. Sua paixão pelo setor o levou a fundar a Ametista Tour em 1994, empresa que chegou a operar com 30 veículos em seu auge. Motivado a preservar a história do transporte, Jonas se dedicou à restauração dos ônibus antigos com seu Marco Polo II após tentativas frustradas de recuperar um raro Elisiário Astro de 1969. Após participações em eventos como Expo Classic de Novo Hamburgo em 2012, Jonas agora marca presença na Bus Brasil Fest pela primeira vez, inspirado por um convite especial da Gilverci de Mello, conhecido durante o encontro de entusiastas como Old Bus Friends em São Roque, em São Paulo. E assim finalizamos mais esta edição. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.